Quando eu pesquiso sobre inglês no YouTube, sempre aparecem professores especialistas ou gênios que dizem ter aprendido inglês em 3 meses. Tá bom. Eu nem preciso falar que isso tá muito longe da nossa realidade. Então nesse vídeo eu vou mostrar toda a minha jornada de 10 dias aprendendo inglês. Desde o auge das minhas estratégias super elaboradas até as burrices cavalares e falhas escrotas que eu tive. No primeiro dia, eu comecei procurando um monte de dicas sobre aprender uma língua nova. E cara, realmente é muita coisa. Pra você ter uma ideia, provavelmente eu vi uns 50 vídeos sobre dicas de aprender inglês, oh meu Deus. Então eu comecei a anotar as coisas mais importantes que eu achava pra criar o meu próprio plano. Próprio plano. Meio esquisita essa palavra. Saber falar um idioma é basicamente entender o significado de várias palavras dele. Então, no segundo dia eu comecei a criar minha estratégia com base principalmente na lei de Pareto, que diz que 20% dos seus esforços causam 80% dos seus resultados. E isso realmente é verdade e acontece em várias áreas da vida. Por exemplo, só 20% dos motoristas são responsáveis por 80% dos acidentes de trânsito. E só 20% dos infectados do coronavírus são responsáveis por 80% da contaminação. E é claro que isso funciona para o inglês também. Então se eu ficar aprendendo só um monte de palavras aleatórias assistindo filmes, por exemplo, eu vou estar focando em 80% das palavras que são usadas em só 20% dos casos. É como se um gringo fosse aprender português e começasse pelas palavras paralelepípedo, estagnação. Ele nunca vai usar isso. E como eu quero aprender rápido, eu tenho que fazer o contrário. Focar em 20% das palavras que vão ser usadas em 80% dos casos. Só que a gente tem um pequeno probleminha. Esse tipo de conteúdo é pago. Alguns professores vendem isso em e-books. Só que como eu sou pobre e miserável, eu não tenho dinheiro pra gastar com isso não. Então pra resolver isso é só pedir ajuda pra alguém muito mais inteligente que eu e você. Eu tô falando do meu mano ChatGPT. Eu entro nele e falo pra ele escrever as 800 palavras mais usadas no inglês. Meu Deus, 800 palavras é muita coisa. Enquanto o meu mano ChatGPT trabalha, fala aqui embaixo nos comentários se você acha que ele vai acabar, ele e as outras inteligências artificiais que tá surgindo um monte, vai acabar com os empregos e todo mundo vai ficar sem dinheiro e vai ter que lutar por comida, tipo num cyberpunk da vida, tá ligado? Mas cuidado pra ele não escutar você. Depois que ele terminou de escrever as 800 palavras, eu só peguei elas e coloquei em um bloco de notas aleatório. Aí só faltava um lugar pra eu ir escrevendo as palavras que eu ia aprendendo. Eu escolhi o Notion porque é bem mais organizadinho, mas tipo, até em uma folha de papel dá, caso você não tenha PC, nem celular ou algo. Se bem que você não estaria assistindo esse vídeo, né? Aqui eu escrevo a palavra em inglês e aqui eu escrevo o significado. Uau! Então, a minha ideia é a seguinte. A primeira coisa na base da pirâmide é planejar como eu vou estudar, que é basicamente o que eu acabei de fazer com vocês aqui. O próximo passo é aprender as 800 palavras, e a próxima parte eu explico quando a gente chegar lá. Depois de fazer isso, eu fiquei aprendendo palavras por algumas horas, e quando eu olhei lá pra fora já tava de noite. Então eu parei de estudar e fui jogar um pouquinho. No terceiro dia eu comecei a estudar normalmente e tava tudo correndo muito bem. Até que eu cheguei na 10ª palavra do dia e eu comecei a me distrair muito. Meu cérebro queria fazer qualquer coisa menos estudar inglês. Eu comecei a demorar uns 10 minutos para aprender cada palavra. Então eu parei de estudar inglês e fui dar uma pesquisada sobre como ficar mais focado. E eu acabei descobrindo umas coisas muito úteis. O nosso cérebro não consegue ficar focado em uma atividade por mais de 25 minutos, a não ser que você tenha treinado ele para isso. Então é muito importante quebrar a tarefa em pequenas partes. Imagina que a sua atenção é como as ondas do mar. No começo ela vai crescendo cada vez mais, até que ela chega em um limite, tipo um teto invisível. E a partir daí ela começa a perder a força até se desfazer completamente. Então ela precisa juntar forças de novo para formar uma nova onda, e esse ciclo continua infinitamente. O que eu fiz de errado e você também provavelmente faz é querer forçar a onda a continuar alta do início ao fim do estudo, o que não funcionou pra mim. Foi muito mais eficiente recarregar as energias e depois continuar o que eu tava fazendo. Provavelmente pra você vai ser assim também. Tem uma técnica de estudos muito famosa que é focada nisso que eu tô falando, que é o Pomodoro. É um cronômetro que marca 25 minutos de concentração, e quando você termina ele apita e te dá 5 minutos de descanso pra você fazer o que quiser. E depois desses 5 minutos você volta a estudar. Tem uns
site que faz exatamente isso, é só procurar Pomodoro que ele apareceu pra mim. Aí eu comecei a usar ele e ficou muito mais fácil de aprender. Na moral, cara, tira print desse gráfico aqui, porque eu tenho certeza que lembrar disso vai te ajudar quando você precisar estudar algo ou se concentrar em qualquer coisa. E o que eu mais quero é ajudar você. No quarto dia eu fui testar pra ver se eu lembrava das palavras que eu tinha aprendido e não, eu não lembrava de porra nenhuma. Nossa, cara, que burrice. Quando eu fiz todo esse plano pra aprender as palavras, eu esqueci de uma coisinha muito simples. As pessoas esquecem das coisas. No fim foi até bom eu ter cometido esse erro, porque me motivou a estudar e eu descobri algo incrivelmente útil. Sério, é quase um hack pra nunca se esquecer de nada. Mas antes eu preciso falar um pouco sobre como a memória funciona. É basicamente assim, ela tem 3 estágios: a codificação, o armazenamento e a recuperação. Só que o único estágio que importa de verdade agora é o armazenamento. Tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. As de curto prazo duram muito pouco e são limitadas. Por isso, se você tentar decorar o nome de 100 pessoas usando a memória de curto prazo, provavelmente você vai lembrar só de 10. Agora, de longo prazo, que é interessante. Você já deve ter ouvido falar que conhecimento não ocupa espaço, e isso é verdade por causa da memória de longo prazo, que é ilimitada e pode durar até o fim da sua vida. Se você colocar o nome das mesmas 100 pessoas na memória de longo prazo, vai passar anos e você ainda vai lembrar delas. E como que faz para ativar a memória de longo prazo? Então, tem uma coisa chamada curva do esquecimento. Ela mostra quando você vai esquecer de uma informação que você acabou de aprender. Então é só revisar no tempo certo. Mas cara, sinceramente é um saco ficar calculando o dia exato que você tem que revisar cada coisa. Então depois de pesquisar bastante, eu encontrei um vídeo do canal Matemática em Evidência que o Logan falava sobre revisão. Inclusive é muito bom esse canal, eu recomendo muito, tá? Lembra aquele hack que eu falei pra você? Ele é um aplicativo chamado Anki. Ele faz todo esse cálculo e mostra o que eu preciso ver, quando eu preciso ver, para armazenar informação na memória de longo prazo. Não, eu não tô sendo patrocinado, esse canal só tem 7 inscritos. Você vem no aplicativo, cria um baralho e depois clique em adicionar. Aí a frente aparece pra você e o verso não. Então na frente você escreve a pergunta e no verso você escreve a resposta dela. Então o trabalho desse dia foi pegar todas as palavras que eu já sabia e colocar no Anki. O quinto dia não foi muito cinematográfico, eu só estudei normalmente, então vou pular pro sexto que foi mais legal. No dia 6 eu vi um vídeo de um cara falando que é muito importante a gente estabelecer uma meta quando a gente vai aprender uma língua nova por causa da lei de Parkinson, que diz que uma tarefa se expande até preencher o tempo que damos a ela. Então se você fala, oh meu Deus, eu preciso lavar a louça hoje, muito provavelmente você só vai lavar a louça no fim do dia, porque o prazo da tarefa é o dia todo. Agora se você fala, oh meu Deus, eu preciso lavar a louça daqui 1 hora, vai passar 1 hora e a louça vai estar lavada. Porque você deu um prazo pra tarefa e ninguém gosta de fracassar nessas coisas. É claro que tem que ser realista também, não dá pra construir um foguete em 3 dias. Olha, se você assistiu até aqui, que é metade do vídeo, eu acredito que você esteja gostando. Então eu quero te lembrar que se inscrevendo no canal, você apoia meu sonho de pagar boleto fazendo o que eu amo. Então, voltando pro vídeo, a meta principal que eu criei no inglês tem um prazo de 6 meses. Até o final do ano eu quero assistir os vídeos do Dan Coe sem legenda. Foi ele junto com o Abraham que me inspiraram a criar conteúdo para vocês. Eu percebi que eu ainda não mostrei como é o processo de aprender as palavras na prática. Então eu vou mostrar o processo no dia 7. Eu começo revisando as palavras no Anki. Cara, isso ajuda muito, vocês não têm ideia. Depois eu pego uma palavra do bloco de notas do dia 1, lembra? Coloco no Notion e depois eu vou lá no Google Tradutor mesmo e pesquiso o significado. Às vezes tem mais de um significado, então eu vou pesquisar mais a fundo para ver qual que é o mais utilizado, em que situação é utilizado e tal. Depois eu pego o significado e coloco no Notion. Aí eu escrevo uma frase que tenha essa palavra que eu acabei de aprender. Nem sempre a frase tá certa, afinal eu tiro tudo da minha cabeça. E nem sempre ela é um exemplo de maturidade também. Nesse dia eu vi um vídeo muito interessante do Todinho falando sobre como ele aprende as coisas muito mais rápido do que a maioria. Eu achei muito legal o conteúdo desse vídeo, então eu vou falar pra vocês, mas o crédito vai todo pra ele. Basicamente, a forma de aprender muito mais rápido do que a maioria é vendo muito mais conteúdo sobre o assunto que você quer aprender que a maioria vê. Então procura, sei lá, um canal no YouTube sobre o assunto que você quer aprender, que fale sobre o tema de uma forma divertida, sabe? Porque assim você se diverte enquanto aprende.
E o YouTube percebe que você está gostando desse tipo de conteúdo e te recomenda muito mais dele. Assim você entra em um tipo de looping, uma imersão e aprende muito mais rápido. Caso você pense em fazer isso com o meu canal para aprender inglês, eu não recomendo porque esse canal não é sobre inglês. Mas lá pro final do vídeo eu explico sobre o que ele é. No dia 8 eu percebi que eu tinha estudado muitas técnicas, então eu resolvi fazer um resumão de tudo. Vem comigo! A lei de Parkinson diz que uma tarefa se expande pelo tempo dado a ela. Então eu criei a meta de assistir os vídeos do Dan Cole sem legenda até o final do ano. Inclusive acompanhe para saber se eu conseguir. A lei de Pareto diz que 20% do esforço gera 80% do resultado. Então eu comecei a aprender as 800 palavras mais utilizadas no inglês, porque assim eu sei que elas vão ser utilizadas em mais ou menos 80% dos casos. O nosso foco funciona como ondas do mar, então é muito útil usar a técnica Pomodoro para se manter sempre focado. Nós esquecemos de uma informação muito rápido por causa da curva do esquecimento, exceto se ela estiver na memória de longo prazo. E para transferir as memórias de curto prazo para longo prazo, nós usamos um sistema de repetição espaçada usando o aplicativo Anki. E para aprender muito mais rápido, você precisa se entreter com o que você quer aprender, que no meu caso é o inglês. Assim você entra em um tipo de imersão e aprende umas 10 vezes mais rápido. Com todas essas armas à minha disposição, é impossível de falhar. Eu sou indestrutível, nada pode me deter. Até eu acordar com dor de dente no outro dia e não estudar nada. É impressionante como a gente não tem controle das coisas. Quando tudo finalmente parecia perfeito, vem um imprevisto e acaba com tudo. Mas eu não deixei isso me abalar, descansei no dia 9 e no dia 10 eu acordei super disposto e consegui colocar tudo em prática, eu estudei direitinho. Essas são as palavras que eu aprendi ao decorrer desses 10 dias. Falta pouco para eu bater as 800 palavras. Caso você queira a parte 2, onde eu faço a segunda etapa do meu plano, que é esse topo da pirâmide, é só comentar aí. Ah, uma coisa importante, esse canal não é sobre inglês, ele é sobre mim. Aqui eu vou postar tudo que eu aprendo sobre o que me interessa de verdade. Desde aprendendo inglês até aprendendo a desenhar. Ou até aprendendo a investir também, quem sabe. O céu é o limite. Então, se você quer ver um moleque de 18 anos aprendendo a ser um adulto funcional, se inscreve no canal. Nossa, até rimou. Quem sabe a gente consiga fazer algo grande um dia. Muito obrigado pela sua atenção. Ela vale ouro pra mim. Até mais, rapá.